Muito obrigado, Maria Matos. Muito obrigado, Miguel Reis Silva. E muito obrigado aos 83 participantes que estão neste webinar, corajosamente às 21, a querer ouvir falar sobre o Planalto das Cesaredas. E começo a explicar onde é o Planalto das Cesaredas e o que é, para muitos que não conhecem. Portanto, é uma região, uma área na região oeste, que forma um plano alto, e por isso este nome, obviamente, que uma altitude que varia entre os 130 e os 170 metros. Não se conhece bem a origem do nome, e aliás, pelo menos 3 formas convivem as cesaredas com S, com Z em plural e em singular. Tem uma ocupação humana desde há milhares de anos, pelo menos desde o Neolítico e até à atualidade, e uma paisagem absolutamente bem bonita para passear e para lazer, com pontes românicas como esta, que é diferente de ser uma ponte românica, de arquitetura românica. Do ponto de vista de distribuição em termos de concelhos, tem 4 concelhos, ou faz parte do território de 4 concelhos: Lourinhã, Peniche, Bom Barral e Oeimarinho, e com cerca de 7.000 pessoas nesta área. Do ponto de vista geológico, esta é a carta, o mapa geológico do Planalto. Vemos aqui, isto é uma carta geológica, um mapa que nos dá o tipo de rochas que existem numa determinada área. Todas estas manchas mais azuladas são do Jurássico Superior. Tem à volta dos 150 milhões de anos ou equivalente. E depois é estes 2 diapiros que já vamos falar um pouco sobre eles. Nestas rochas do Jurássico Superior há fósseis como amonites e potencialmente poderá haver dinossauros. Toda a zona do Planalto, portanto, que é esta, são calcários que estão bordeados por estes 2 diapiros, o diapiro dos Bolhos e o diapiro das Caldas da Rainha. A história geológica do Planalto começa então com a formação dos calcários em ambiente marinho, ou seja, a deposição de material que forma o próprio calcário, a própria rocha calcária, assaz semelhante às nossas pedras da calçada por todas as ruas do país. Essa é a rocha calcária, muito sujeita à acidez da água e por isso forma carsos, forma grutas, resultante da dissolução dos calcários através da acidez natural da água. Esses calcários foram elevados por o que se chama um diapiro. Basicamente, quando estes calcários foram formados em ambiente marinho, e estamos a falar das primeiras incursões marinhas num hipercontinente que na altura era a Pangeia, que é um continente que agrupava todos os continentes. E nós estávamos praticamente no centro desse megacontinente, a Pangeia. Quando começa a rasgarem os continentes, a separar esses continentes, as primeiras incursões marinhas vão depositando água e sal. A água evapora e o sal fica. Isto, durante bilhões de anos, criou uma acumulação gigantesca de sal que, mais tarde, se torna mais leve e tende a empurrar de baixo para cima. Todas as rochas estão em cima. E esse fenómeno chama-se um diapiro. Ora, esta tectónica salina acaba por empurrar todos
estas rochas. Há também uma inversão tectónica tem a ver com a própria abertura do Atlântico, que empurra ligeiramente as rochas e, no fundo, há como se fosse uma parte desta região, faz parte o Planalto das Saredas, a Serra da Aira e Candeeiros, que toda ela sobe, é elevada, até a própria Serra da Estrela também tem um pouco no resultado desta inversão da Cordilheira Central, a inversão tectónica. Há poucos milhões de anos, há uma subida imensa do nível do mar que vai achatar, aplanar toda aquela região, formando uma peniplanície. E esse nível do mar sobe o suficiente para alisar o Planalto das Saredas, mas não o suficiente para alisar a Serra do Monte Junto ou a Serra da Aira e Candeeiros. Por fim, há a erosão deste vale tifónico, esta bolha de sal que empurra todas as rochas, ela acaba por ser erodida e aquelas rochas são escavadas no que se chama um vale tifónico. E é isto que nós temos aqui com o Dia Piro. Ora, se nós olharmos para uma imagem no Google Earth, para o Planalto, vemos em 3D exagerado em relevo, vemos as zonas de Monte Junto, por exemplo, bem mais altas, e todo o achatamento, toda a peneplanície do Planalto das Cesaredas e os tais bordos com os vales tifónicos aqui, do Pô e a dos Bons. Vemos aqui também em Google Earth, mas esta estrela mostra o local onde esta foto é feita e que mostra bem este vale arredondado. E reparem, isto é um vale bem diferente de qualquer vale que nós conhecemos. Um vale que nós conhecemos, como este dentro do próprio Planalto, é do curso de uma linha de água, da erosão de uma linha de água, que vai escavando um próprio vale. Neste caso, nos vales tradicionais, é uma erosão que vem quase de cima para baixo, portanto, é uma erosão regular. E nesta é as próprias rochas que são empurradas, como se fosse uma bolha, e depois erodidas, e por isso é que estes vales são arredondados em vez de serem retilíneos. E este termo do Dia Piro, com a tectónica salina, dá aso à criação deste termo vale tifónico, que foi criado por Jorge Zbizewski, um geólogo que trabalhou em Portugal, precisamente aqui neste sítio. O vale tifónico das Calças da Rainha, que bordeia o Planalto das Saredas, é o local que dá origem ao estudo, foi a tese de doutoramento de Jorge Zbizewski, que dá o nome vale tifónico. Portanto, este nome nasce em todo o mundo, nasce aqui no Planalto das Cesaredas. Aqui em outro modelo 3D do próprio Planalto, vemos os dois vales tifónicos, que são as únicas áreas que não são jurássicas em toda a região, e toda a mancha do Planalto propriamente dito, um planalto calcário. Todo o resto são rochas jurássicas, mas são rochas com arenitos e argilas. Não são exatamente as mesmas. Portanto, esta configuração das rochas vê-se em fotografia satélite, e aqui vê-se muito claramente com este verde mais carregado. Estes calcários foram depositados em ambientes marinhos, pouco profundos ou relativamente profundos, águas calmas, e formavam recifes de corais muito semelhantes aos recifes de corais atuais. Portanto,
As rochas que vamos encontrar são quase todas marinhas e os fósseis que vamos encontrar são quase todos eles de origem marinha. Portanto, não vamos encontrar grandes dinossauros ou pelo menos muitos dinossauros, mas encontramos alguns ainda assim. Em toda esta geologia temos várias idades diferentes dentro do Jurássico, mas quase todas são do fim do Jurássico Médio e início do Jurássico Superior. E depois aqui a amarelo, portanto, as rochas mais recentes. E os primeiros trabalhos foram feitos por estes homens. Loriol, que estudou muito os equinodermos, os fósseis, ou seja, os ouriços do mar, crinoides e outros animais desse género, fósseis. Frederick Cobbe, que estudou sobretudo os corais, e Paul Chauffat, que estudou muitíssimos fósseis, mas para este caso os braquiópodes e os moluscos. E muito do material que estes grandes paleontólogos estudaram estão no Museu Geológico em Lisboa, um museu que vale a pena visitar. Os dois primeiros, obviamente, não são... ou melhor, nenhum deles é português. Os dois primeiros não viveram sequer em Portugal, mas Paul Chauffat esteve durante muitíssimos anos a trabalhar em Portugal. Perto do Planalto, mas não exatamente, tecnicamente já não podemos dizer que seja Planalto, há vestígios bem interessantes e pouco conhecidos de plantas, algumas delas espécies únicas para a ciência, que vêm da moita dos ferreiros. 26 espécies foram descritas, e aqui temos a fotografia de uma delas, que é precisamente esta espécie, estudadas em 1894. Portanto, um dos mais antigos estudos de plantas fósseis em Portugal. Do Planalto propriamente dito, há vários grupos de várias espécies, clorófitas, que são as algas, foraminíferos, que são criaturas unicelulares, cianobactérias, esponjas, braquiópodes. Destes braquiópodes fazem lembrar quase um bivalve, mas não são exatamente bivalves, são afastados dos bivalves. Destes braquiópodes há 3 espécies que são dedicadas ao Planalto. Dos Cnidaria, ou seja, os corais, temos 26 espécies conhecidas. Isto porque o Planalto, durante o Jurássico, era, em larga medida, um recife de corais, portanto, eles preservam com alguma facilidade e tem um esqueleto que preserva e, portanto, torna-se fácil de estudar e de os observar. Portanto, temos aqui algumas destas estampas de corais, todos eles com o nome Caesardensis. Temos Astrocoenia caesardensis, Cetophora caesardensis, etc. Outros animais incluem os moluscos. Os moluscos são, sobretudo, na altura, eram muito abundantes as amonites, que são animais semelhantes a polvos, são cefalópodos, aparentados aos polvos e às lulas, mas que criavam este esqueleto, esta concha externa. Nós, atualmente, os polvos e as lulas não têm esqueleto externo, mas têm um esqueleto interno, aquela parte branca que se dá muitas vezes aos periquitos, para eles afiarem o bico. Isso é o esqueleto interno de um chuco, mas na altura as amonites tinham este esqueleto externo espiralado, que é um fóssil assaz abundante no Planalto das Cesareiras. 3 destas espécies são dedicadas ao Planalto das Cesareiras. Os bivalves também aparecem.
Os bivalves são o grupo que inclui os mexilhões e as amêijoas, por exemplo. Os equinodermos, que é um grupo que inclui os ouriços do mar, os lírios do mar, as quenoides, as holotúrias, entre outras espécies. E aqui também há algumas que são únicas para o Planalto, ou melhor, que tem um nome dedicado às cesaredas, e são 15 os nomes cesardenses ou cesardense. E isto é espetacular. 15 espécies com o nome dedicado ao Planalto das Cesaredas, ou à aldeia das Cesaredas, se quisermos. É, em todo o território do Geoparque, é de longe a localidade com mais espécies que lhe são batizadas. E mesmo em Portugal inteiro está num número muito alto em termos de espécies que recebem o nome em alusão àquela localidade. As Cesaredas é, portanto, um sítio muito importante, não só para o estudo da biodiversidade marinha do Jurássico, de Portugal, mas também para a própria história da paleontologia em Portugal, porque muitos destes trabalhos, como veem, o mais recente da lista que eu estou aqui a fazer é de 1970 e é só um, e os mais antigos são de 1889. Portanto, a maioria dos antigos dos trabalhos são muito antigos, portanto, isto é importante para a história da paleontologia nacional. Em termos de vertebrados, não há muitos animais, há dentes, dentes deste tipo, parecem quase um botão, eles são minúsculos, apenas 1 ou 2 centímetros, e são de animais de peixe, como o Lepidotes, que está aqui um fóssil, a fotografia de um fóssil de Inglaterra, mas que existem atualmente. Os sargos, por exemplo, têm dentes mais ou menos semelhantes e podemos ver... Ali mais, à direita. Eu peço que desliguem os sons, por favor. Obviamente, se estamos a falar de um recife de coral, o vertebrado mais comum são os peixes, obviamente. Mas havia quem comesse os peixes. Nomeadamente, crocodilos ou crocodilomorfos, e o único que se conhece chama-se Maquimossauros. O Maquimossauros conhecemos apenas alguns dentes isolados, nas coleções do Museu Geológico e 2 nas coleções do Museu da Lourinhã, e mostram que era um animal gigantesco. Na verdade, estamos a falar de quase 9 metros de comprimento. Estes maquimossauros foi o maior crocodilomorfo que alguma vez existiu no Jurássico. Eu chamo-lhe crocodilomorfo e não crocodilo, porque tecnicamente não faz parte do grupo crocodilo e, portanto, é um antepassado dos crocodilos, mas está na linha quase direta destes animais dos crocodilos, mas de um grupo, de um sub-ramo, os talatossucos, que estavam adaptados a ambientes marinhos. Portanto, eram crocodilos marinhos de rosto longo e atualmente estão todos extintos. E este era o grande terror dos mares durante o Jurássico, no que é hoje o Planalto das Cesaredas. De dinossauros saurópodes, temos parte de um osso que foi colhido perto de São Bartolomeu, no Formigal, do Jurássico Superior, portanto também praticamente a mesma idade.
em rochas mais argilosas, ainda estamos por perceber se é um animal ou um esqueleto foi arrastado para o mar naquela região e ele depositou, ou se trata de um momento em que houve uma descida do nível do mar e, portanto, ele caminhou por ali e ali ficou, morreu ali, e, entretanto, o mar voltou a entrar. Portanto, é quase uma lente de rocha terrestre no meio de um ambiente de rochas mais marinhas. E há também a indicação da existência de uma vértebra de um dinossauro carnívoro, um terópode, foi reportada por Laparrin e Zevsky em 1957. Reparem, já agora, voltando aqui atrás, este dinossauro saurópode é o Zebi Atlanticus, que foi descoberto em Valpombas, no concelho de Lourinhã, e este é o Lourinhanosaurus antonesi, que foi descoberto em rochas da mesma idade na Peralta. Mas as espécies nós não sabemos com toda a segurança, porque são ossos relativamente pouco mal conservados, são ossos isolados e muitas vezes partidos, portanto, o que podemos dizer é muito limitado. Felizmente, o Planalto das Cesaredas forma grutas, ou melhor, aqueles calcários formam muitas grutas. Se repararem, o Planalto tem poucos vales, não há rios no Planalto, porque a água escorre toda para dentro começam por ser pequenos buracos e formam depois grandes grutas. Grandes ou médias grutas, pelo menos. Ou seja, o Planalto é como se fosse um queijo suíço ou uma esponja. É difícil nós fazermos a água escorrer de uma esponja, porque a água infiltra-se esponja adentro por todos os buracos daquela esponja ou de um queijo suíço, se quisermos. E uma região calcária, como o Planalto das Cesaredas, como a Serra da Aire e Candeeiros ou a Serra do Monte Junto, seriam... porque a Serra do Monte Junto tem poucas grutas, mas as zonas calcárias têm normalmente muitas grutas. A própria acidez natural da água vai desgastar o calcário e vai formando então estas grutas, que vão alargando e vão recebendo naturalmente os animais que morrem, vão lá ficar, ou simplesmente ficam lá aprisionados, e portanto vamos descobrir numerosas grutas no Planalto das Cesaredas. Há seguramente mais de 50 grutas já reportadas. Na verdade, numa última contagem, estamos a falar de quase 80 grutas, mas nem todas as localidades são exatamente conhecidas, algumas não são conhecidas, mas não são públicas. Quem as conhece também não publica a localização. E algumas grutas desapareceram. Algumas grutas não sabemos delas. Há uma, por exemplo, que se chama a Gruta do Gaspar, que está reportada num livro em 1957, que diz o autor que é uma gruta fabulosa, que vale a pena ser conhecida, muito, muito bonita, mais bonita que daquelas que Nery Delgado falou entretanto, mas ninguém sabe a origem dessa gruta. E como esta, há muitas outras. Mas as grutas foram muito importantes para a história da paleontologia e da arqueologia nas Cesaredas e em Portugal. Porque foram o mote de um estudo feito por Nery Delgado em 1867, com o título Notícia acerca da Gruta das Cesaredas. E isto é uma gruta que foi feita na Casa da Moura, na gruta chamada Casa da Moura, uma escavação arqueológica, e foi a primeira escavação arqueológica
feita de forma moderna, com estudos de estratigrafia, e não estamos a falar só a primeira escavação numa gruta, estamos a falar da primeira escavação arqueológica em todo Portugal com esta metodologia. Portanto, nós podemos dizer, porventura, entre algumas aspas, é verdade, podemos dizer que uma boa parte da arqueologia moderna portuguesa nasceu no Planalto das Cesaredas, com este trabalho de Nério Delgado, que trabalhava também para os Serviços Geológicos de Portugal, e este material está nos Serviços Geológicos, ou melhor, no Museu Geológico que recebeu estes fósseis. Muitas destas grutas foram mapeadas pela Associação NABUC, e que tem um trabalho muito interessante de mapeamento das grutas, do interior das grutas. Portanto, estas grutas não só são interessantes porque são dos primeiros estudos de espeleologia a nível nacional, como são dos primeiros estudos de arqueologia com metodologia moderna a nível nacional. E destas grutas provêm numerosos fósseis, como tartarugas, ursos ou hienas. São grutas que foram ocupadas até há alguns milhares de anos atrás, e não só destas, mas de outras. Por exemplo, há aqui uma gruta que foi estudada por Furtado em 1967, que mostra fósseis de urso castanho, ou estas grutas da Casa da Moura com um crânio de hiena malhada. E digam-me lá se não é absolutamente fantástico saber que existiu hiena malhada e urso no Planalto das Cesaredas. Diz? Não. Peço para desligarem o som, por favor. Mas também havia vestígios humanos. E estes vestígios humanos são bom, temos duas espécies. Primeiro, o Homo neanderthalensis, e este é um premolar dessa espécie, e é a ocorrência mais a oeste desta espécie, uma das mais recentes. Portanto, os neandertais tiveram uma população reduto na Península Ibérica e também aqui no Planalto das Cesaredas. E temos este crânio que está aqui representado, estudado por Nério Delgado, e foi um dos primeiros, os mais antigos Homo sapiens na Europa. Este tipo de humanos dá-se hoje o nome dos Cro-Magnon. Mas o Cro-Magnon porque foram inicialmente descritos na povoação de Cro-Magnon. Mas podiam ser perfeitamente os homens de Cesaredas se a nossa política científica de promoção científica tivesse a força que muitos outros países tinham naquela altura. Portanto, mas a importância é muito semelhante. Infelizmente, este crânio, contudo, foi emprestado a cientistas na Alemanha e nunca mais foi redescoberto. Portanto, saiu e não se conhece o paradeiro atual. Mas pronto, aquela zona não só deu numerosos fósseis do Jurássico, de conchas, corais, ouriços do mar, muitos deles com nomes dedicados às Cesaredas, espécies de
de animais como a hiena, urso, tartarugas e afins, mas algo tão importante como vestígios humanos. E esses vestígios humanos tiveram um papel muito importante para a Lourinhã, nomeadamente, e nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, há um grupo de jovens que decide explorar grutas e por divertimento, apenas por divertimento, por gostar de explorar sítios. E esta é a fotografia do primeiro acampamento do precursor do GEAL, portanto, na verdade, o GEAL nem tinha começado ainda nesta altura, no que se chama atualmente a linha do comboio, e eu tenho muita honra em ter participado neste acampamento, e este miúdo que aqui está sou eu aos 3 anos de idade, ou pouco mais, na verdade, tinha 4 anos de idade, quando fiz o meu primeiro acampamento e as minhas primeiras saídas de espeleologia com os meus pais. Portanto, apesar de eu não ser originalmente do Planalto das Seredas, dou os meus primeiros passos de expedição, claramente em uns passos meio tímidos e atabalhoados, mas passos no Planalto das Seredas. Também são importantíssimos a história do próprio Planalto quando há a primeira escavação naquela região, feita pelo Museu da Lourinhã na Gruta da Feteira. 1982, na Gruta da Feteira, e onde se recolheu 16 esqueletos humanos que foram depositados na gruta. Não foram os corpos depositados na gruta, portanto eles devem ter sido depositados do outro lado, mas é uma necrópole, portanto os ossos foram todos reunidos nesta gruta. E este crânio que aqui está, que foi apelidado de forma carinhosa de Joana, por ser do sexo feminino e na altura estudado por João Zilhão, e portanto ficou apelidado de Joana, é uma das peças que está no Museu da Lourinhã. Ora, esta escavação, esta gruta, foi descoberta pelos meus pais, e aqui está a minha mãe e eu, em 1982. Portanto, é também no Planalto das Seredas em que faço os meus primeiros passos, a minha primeira escavação, neste caso de arqueologia, não de paleontologia. Este material era recolhido e não havia espaço para o colocar. Portanto, na verdade, ele ia para a casa dos meus pais e ficava em cima da mesa de jantar enquanto se limpavam ossadas e se preparava a comida. Mas, obviamente, era necessário, importantíssimo, um museu que recebesse este material. E, portanto, foi talvez o mote deste grupo de jovens para se criar um novo museu. Foi estes achados que deram um pontapé de saída para o Museu da Lourinhã. Portanto, pode-se dizer que em larga medida também o Museu da Lourinhã nasce em parte no Planalto das Cesaredas. E saímos da pré-história e vamos para a história. E deixa-me contar sobre uma ferramenta que se chama eNaturalist, em que tem a versão portuguesa que se chama Biodiversity for All, mas basicamente é a mesma coisa, o eNaturalist ou Biodiversity for All, que é uma ferramenta que vocês podem usar usando um simples telemóvel, tiram uma fotografia a um animal qualquer, um ser vivo qualquer, e aqui está representado uma lagarta, partilham no telemóvel, tem um motor que
que identifica, quase sempre identifica com alguma exatidão a espécie, e depois vai para um mapa que ajuda os cientistas a perceberem a biodiversidade. E isto é, obviamente, muito útil. E se começarmos a olhar para isto, começamos a ver o nível de biodiversidade no país ou numa determinada região e que espécies existem numa determinada região. Esta é uma ferramenta, portanto, que é útil para percebermos um pouco sobre a biodiversidade que existe numa região, e vamos falar do Planalto das Ceredas. Há uma área que, num destes projetos, que é uma área do próprio Planalto das Ceredas, em que tem 2.649 observações. Portanto, houve 2.649 vezes que alguém reportou a existência de uma espécie. Destas, nem todas são validadas, porque requer várias validações por outros observadores, mas há pelo menos 1.600 observações validadas, e o que resulta de 779 espécies validadas, ou 1.060 não validadas. É interessante, mas é mais interessante ainda comparar com outras, para ver o que é que temos e comparar com outras regiões. Comecemos pelos mamíferos. Estas são as observações, ou os mamíferos mais observados, pelo menos mais reputados, melhor dizendo, usando o eNaturalist. Chugos, ginetas, o esquilo vermelho que estava extinto na região está agora a recuperar terreno e atualmente já está por quase toda a metade norte do país e também no Planalto das Ceredas. Nem todas estas fotografias são do Planalto, são todas automáticas vindo das listas do eNaturalist, mas esta em particular, sim, foi feita no Planalto das Ceredas. Portanto, temos chugo, gineta, esquilo, coelho bravo, ouriço cacheiro, várias espécies de ratinhos, sacarabos, raposa, um rato cego, que não é um ratinho qualquer, é uma espécie relativamente rara de rato de campo. Vários tipos de outros ratos, doninhas e várias espécies de morcegos, e estas não estão aqui referenciadas a nível de espécie. Em termos de aves, temos 57 espécies de aves reportadas. Seguramente haverá mais, mas pelo menos estas, e mostro-vos só aquelas que estão mais observadas, e desde os mais comuns, algumas que são algumas delícias, como a estrelinha real, por exemplo, ou o belíssimo cantar de uma carriça. Várias espécies de pica-pau, muitos passeriformes, noitibós, mochos. Temos 3 espécies de chapins, 3 ou 4 espécies de chapins distintas, 4 espécies pelo menos, picanços, gaviões, açores, gralhas, etc. De répteis, os mais comuns são a lagartixa comum, a lagartixa verde. Temos algumas espécies de serpentes, mas não são especialmente comuns, talvez apenas esta, a cobra d'água. Osgas, o sardão. De anfíbios, claramente o mais comum é o sapo comum, relativamente abundante. É curiosa a ocorrência de 2 espécies que praticamente são endémicas, que é o tritão marmoreado pigmeu, o Triturus pigmeus, e o sapinho de verrugas verdes português.
O Sapina ferrugem verdes português é a única espécie de vertebrado terrestre, portanto, estamos a excluir os peixes, a única espécie de vertebrado terrestre que é endémica de Portugal continental. E temos-la no Planalto das Cesareiras. De insetos há pelo menos 481 espécies. Obviamente que há muito mais do que estas. Estas são apenas aquelas que estão reportadas. E estou aqui só a selecionar algumas das mais observadas, desde a borboleta ariana, o louva-a-Deus, a vaca ruiva, algumas as formigas carrilheiras, etc. Portanto, só aqui algumas, porque não vamos estar a falar de 481 espécies de insetos, mas destaco os artrópodes, não necessariamente só insetos, mas outro tipo de artrópodes, que existem nas grutas. Há um trabalho muito interessante feito pela nossa colega Ana Sofia Reboleira, nos animais de grutas, e algumas espécies que só existem em grutas, e ela está sempre a publicar novas espécies para a ciência, portanto não seria muito surpreendente que houvesse espécies absolutamente endémicas. O único sítio no mundo onde elas aparecem sejam no Planalto das Cesareiras. Ainda não está nada reportado nesse sentido, mas não seria surpreendente que assim fosse. E é um trabalho muito, muito interessante feito pela Associação de Amigos do Planalto das Cesareiras, nomeadamente pelo Helder Cardoso, que felicito e dou os parabéns. Está a criar a estação de estudo de borboletas noturnas, com o apoio da Maria Matos também, que também felicito por isso, e que estão a acompanhar gradualmente numa ação mensal, de forma regular, para perceber quantas borboletas noturnas existem no Planalto. E esta estação de estudo de borboletas noturnas foi um mote de uma rede de estações deste género para ver borboletas noturnas, e houve uma sessão sobre isto há pouco tempo, também aqui organizado por esta associação, e no fundo quase que esta estação de estudo de borboletas noturnas do Planalto é o precursor de uma rede que agora é nacional, e portanto é um trabalho muito, muito interessante, com numerosas espécies, mas que eu conheço pouco as borboletas, não me atrevo a falar muito sobre elas, e aliás já houve uma sessão que lhes foi dedicada. Várias espécies de aranhas, pelo menos 52, e 321 espécies de plantas. Claro que o arbusto, ou a árvore mais comum, são os quercos, o carrasco, o quercus crucífero, e o carvalho cerquinho, também as lentisqueiras, e vários arbustos. Portanto, quem conhece a região vê que é uma zona muito, muito arbustiva, muito mato, mas com grande biodiversidade. Com destaque às nossas orquídeas, uma dúzia de espécies conhecidas, e aqui algumas delas. Este satirião menor é particularmente abundante. Eu pessoalmente tenho a sorte de ter esta orquídea abelheira a nascer no meu jardim, sem eu ter plantado. Portanto, é sempre um privilégio. De fungos e líquenes, 119 espécies reportadas, e eu acho que vi há bocado uma das pessoas da sala, que dá pelo nome de Zaca Zacarias, que tem feito um trabalho extraordinário em reportar líquenes e fungos. Quem me dera eu conhecer líquenes e fungos como ele conhece. Portanto, se ele está aqui na sala, felicito e agradeço pelo excelente trabalho que tem feito
na observação dos fungos. Pessoalmente, acho que são de identificação muito, muito difícil, mas aqui alguns mais comuns, desde o cogumelo frade, que faz uns petiscos maravilhosos, ou o falos impúdicos, que tem uma forma assaz impúdica, digamos. Algumas destas espécies estão ameaçadas, estão classificadas como protegidas a nível nacional ou a nível internacional. São elas a petinha dos prados e papa-moscas, dentro dos passeriformes, o noitibó, uma ave noturna, muito pouco conhecida pela maioria das pessoas, precisamente por ser noturna, o coelho bravo, que não devia ser uma espécie protegida, ou melhor, ainda bem que é uma espécie protegida, mas é dramático termos que fazer chegar a espécie protegida, porque ele devia ser muito mais abundante do que é. O picanço, a soura, águia cobreira, corvo, bufo real, pelo menos 2 casais de bufo real a nidificarem na zona do Planalto, e que é uma maravilha. O tritão pigmeu e o sardão. Estas são, pelo menos, algumas das espécies ameaçadas que temos no Planalto de vertebrados. E isto é muito interessante, porque se começarmos a olhar para o número de espécies das cesaredas em comparação com as áreas protegidas e a colocarmos por lista de número de espécies em grau de pesquisa, portanto, já certificadas, já validadas, no fundo, começamos a ver que as cesaredas, em comparação com áreas protegidas, e a cesareda não é uma área protegida, está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º lugar. A par e par, e com números semelhantes, com a Peneda Gerês e a Serra da Estrela. Ora, é absolutamente impossível que as cesaredas tenham tantas espécies como a Peneda Gerês ou a Serra da Estrela, obviamente. A Peneda Gerês e a Serra da Estrela são absolutamente gigantescas. A área das cesaredas, estamos a falar cerca de 30 km². É um nico da Peneda Gerês. E ainda assim, com biodiversidade semelhante em termos de números, no eNaturalist. Obviamente que isto é resultado de um esforço de amostragem. Eu, pessoalmente, tenho participado muito nesse esforço. Às vezes digo por brincadeira que é o efeito Mateus, porque eu, o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, gosto muito de andar a ver as espécies e a pô-las no eNaturalist, e obviamente este efeito faz com que haja muitas espécies reportadas. Mas a verdade é que estamos a comparar com a mesma metodologia e com áreas muito maiores e com áreas muito visitadas. E já conhecidas por toda a gente. Toda a gente já ouviu falar sobre a Peneda Gerês e muito poucos ouviram falar sobre o Planalto das Cesaredas. E ainda assim, o número de espécies é comparável. Isto significa que as cesaredas têm, de facto, uma biodiversidade que não deve ser ignorada. Eu acho isto absolutamente interessante, e é também alguma responsabilidade, o que nos dá alguns desafios, nomeadamente para quando uma área é protegida no Planalto das Cesaredas. Obviamente isto é só um desafio, em jeito de provocação porventura, mas talvez seja o que o Esquilo está a perguntar. Há algumas ameaças, obviamente: os incêndios não controlados, as pedreiras massivas e gigantescas que deturpam completamente e rasgam rasgam a paisagem, e eucaliptização excessiva, o que praticamente há o efeito eucalipto. Nasce o eucalipto e não cresce mais nada, portanto é péssimo para a biodiversidade. Termino. Esta é uma área muito pouco conhecida, portanto nós fizemos
primeiro Congresso do Planaltas Saredas em 2017, organizado pela Universidade Nova de Lisboa, onde eu me enquadro, e pela Associação de Amigos do Planaltas Saredas. Se quiser saber mais, nós temos há uma página do Facebook, um grupo de Facebook que desafio a participar. O blog dos Odinos com a hashtag das Saredas, a própria página do Wikipedia das Saredas, o site da Associação de Amigos do Planalto das Saredas, 2 sites sobre grutas, nomeadamente do Nabuc. Há várias associações, a Associação de Amigos do Planalto das Saredas, a Lorândia, o Geoparque Oeste, o próprio Museu da Lourinhã, o Nabuc, e as próprias juntas de freguesia e municípios. Isto é para saber mais. Se quiser fazer mais, pode nos acompanhar, pode participar com o eNaturalist ou Biodiversity for All, pode ir fotografando e reportando as espécies. Se for proprietário, por favor, procure alternativas florestais aos eucaliptos. Cuidado com os incêndios e respeite as regras de prevenção. Sugiro eu, se tiver terrenos que não precise, que não utilize, que os disponibilize para as associações que já falei, e passo a palavra para contribuirmos todos para esta área de valor ecológico. Muito obrigado. Muito obrigado, Obrigado, Otávio. professor Otávio Mateus, pela excelente exposição.